Graça e paz, amados do Senhor Jesus Cristo, filhos do Deus Altíssimo. Sou o Bispo Adagmilton, da Assembleia de Deus, e eu vim trazer para você mais um dia a palavra do dia. E a palavra do dia hoje ela está quente, ela está pegando fogo, ela vem envolvida com o poder de Deus para te curar, para te libertar, para renovar suas forças, para te dar visão, para abrir os teus olhos. É uma palavra especial tanto para crente, que já serve a Deus, e para quem não serve. Pode ser enviada para quem você quiser, pode ser compartilhada aí quantas vezes você quiser, e essa palavra ela tem o efeito mesmo de curar, de mudar as vidas. Bom, tá onde? No livro de Reis, nós vamos ver aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos conhecer um pouco sobre a lepra. Diz o seguinte a Bíblia: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém era leproso. Bom, gente, olha, a lepra é uma doença terrível que dá pela pele, né? E consome a pele da pessoa inteira, deixando a carne adormecida e apodrecendo. O leproso, no dia de hoje, ainda existe essa doença. Hoje nós temos o nome dela de hanseníase. É uma doença ainda muito terrível. Porém, acontece o seguinte, para a gente aprender um pouquinho sobre a palavra. Nesse momento, eu até já falei dessa palavra aqui, Naamã, quando ele entrou nas águas barrentas ali. Mas eu quero falar em outra visão hoje, até porque as mensagens, a gente é muito rápida aqui, e a gente teria condição totalmente de falar várias vezes da mesma mensagem, dando uma explicação melhor. E nesse texto aqui, nós vamos ver que Naamã, ele era valoroso, ele era homem de respeito, ele era homem de confiança, ele era um homem de posição, mas leproso. Então, quando a gente hoje se encontra nessa palavra lepra, a gente vai trazer ela para os dias de hoje. A lepra é uma doença real, mas ela, na Bíblia, muitas das vezes, ela é manifesta aqui para que a gente interpretamos tanto na carne, mas como interpretamos também no espírito. Então a lepra aqui, ela pode ser hoje na sua vida uma maldição. Você ser uma pessoa valorosa, uma pessoa de posses, uma pessoa que tem bens. Por exemplo, eu conheci gente que nunca dá certo o casamento dela. Ela casa com um, passa um tempo, aí não dá certo, destrói. Casa com outro, passa um tempo, destrói de novo. O que ela tem? Ela tem uma lepra na vida dela. Os sentimentos dela conjugal está amarrado em algum lugar, preso em alguma situação maligna, que ela precisa ser liberta dessa lepra. E aí nós temos pessoas que também não conseguem financeiramente prosperar. Tudo que ela faz vai pelo ralo, né? Tudo que a reserva dela é colocada dentro de um saco furado. Ela coloca aquilo, cai, perde, e ela nunca consegue se livrar de uma maldição. Está sempre endividada, está sempre devedora, está sempre presa numa situação. Tem uma lepra com as dívidas, tem lepra na situação financeira. E aquela pessoa que está sempre perturbada com a mente dela está fraca, ela está sempre se acusando, está sempre se flagelando, sempre se achando inútil, sempre se achando incapaz. Também é uma pessoa leprosa, está doente. Observe que nós temos aqui várias fases. Temos aquele que possa ter de tudo, não lhe falta nada, mas é doente. E aí tem um detalhe, meu querido amado, esse texto ele é espetacular, porque Naamã não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, mas tinha lá uma serva de Deus que trabalhava na casa dele, que foi através dessa serva que chegou-se ali o direito dele receber ali a palavra de cura, que ele fosse até o profeta para se apresentar para poder ser curado. Naquela época a lepra assolava a terra, era uma doença terrível, uma doença incurável, uma doença que não tinha como. Hoje é como se você estivesse vendo aí, e aí se estivesse vendo essas doenças que saíram na terra e que as pessoas foram reservadas, separadas. Essa Covid mesmo separou as pessoas. É interessante que a lepra, ela era contagiosa, né? Uma doença contagiosa. Então o leproso, ele era afastado do meio das pessoas. Esse daqui, ele permanecia no meio das pessoas porque ele era um homem de muita autoridade. Então o pessoal temia em direção a ele.
e era o rei que dava ordem sobre a vida dele. Mas o leproso, ele tinha por costume ser afastado do meio da sociedade, do meio do seu convívio, do meio do seu povo, porque ele era doente. Então a doença dele era uma doença, uma peste, né? Assim que chamava, uma peste que vinha em direção a ele, e ninguém queria estar perto de alguém que era leproso. Eu não sei qual é a lepra que tem tomado a vida de quem quer que seja, mas eu digo uma coisa para você, ela tem cura. Jesus curou muitos leprosos. Ele limpou muitos leprosos. Nós temos até a história de Jesus passando e ele encontrou 10 leprosos e ele curou todos os 10 leprosos. E só um voltou para agradecer depois. Só um teve a coragem de voltar a agradecer. Quantos de vocês já foram curados de enfermidades terríveis? Quantos de vocês já foram curados aí de lutas espirituais, de batalhas, de manifestações que se vieram contra você e você nunca voltou para poder se apresentar? Então, não importa a sua condição social, não importa quem você seja, o importa é que você busque a Deus para poder se livrar. A lepra aqui é como se fosse uma maldição, a lepra aqui é como se fosse algo destruidor, algo que estivesse para consumir a sua carne. Sabe, quando eu já vi mães falando assim, aquele meu filho me consome, é como uma lepra aquilo, né? Aquela minha filha só me traz desgosto, é como uma ação maligna ali no meio, aquela doença provocando tudo isso. Mas Deus, ele tem solução para tudo isso, ele tem como libertar, tem como curar, tem como livrar de todo esse mal. O convite para você é você se dirigir à casa do Senhor e se livrar desse mal. Naamã saiu dos aposentos dele e foi até onde estava o profeta para ser livre, para ser liberto. E você? Vai ficar até quando aí só recebendo vídeos? Até quando você vai ficar aí? Ô meu querido, é hora de você começar a buscar a Deus. É hora de você chegar ao Senhor. A palavra de Deus é muito clara. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Chegue ao Senhor e a bênção de Deus será com você. Olha, essa manhã a palavra de Deus veio para você. Essa foi a palavra do dia. Que Deus te limpe de toda a lepra que tem surgido na tua vida. Eu, Bispo Adagmilton, tenho a obrigação de levar a mensagem de Deus para você e você a obrigação de ouvir e transmitir para outros. Que Deus possa abençoar você, te enriquecer de muita graça, de muita unção, de muita paz e que esse dia seja um dia cheio de alegria na tua vida. Eu deixo aqui para você um beijo de Jesus no seu coração. Eu, Bispo Adagmilton, amigo de Deus, agradeço a Deus por você. Deus abençoe. Até a próxima palavra do dia. Fica com Deus.